Dita salva o dia. Acabou para a baronesa. O casal de pilantras ricos enganou Candinho. Roubou as joias de sua mãe. As mesmas joias que ele pretendia usar para salvar a fábrica. Mas o que eles não imaginavam é que Dita veria um detalhe que ninguém mais viu. Algo pequeno, quase invisível, mas decisivo. E é assim que tudo começa a desmoronar. Dita observa. Fica em silêncio. Seu olhar se fixa em um gesto, em uma palavra mal colocada, em um detalhe fora do lugar. O coração acelera. A certeza vem como um choque. Eles estão mentindo. E antes que Candinho possa colocar a caneta no papel, antes que a assinatura seja feita, Dita avança. Não assine, Candinho. O salão inteiro se cala. Essa mulher não é baronesa coisa nenhuma. Todos se entreolham. A falsa baronesa empalidece. Essa é a pilantra da Sandra. E foi ela, junto com Ernesto, que roubou as joias da sua mãe. A assinatura é interrompida. A farsa começa a ruir. A farra dos bandidos chega ao fim. Tudo isso só acontece porque, dias antes, Candinho teve uma ideia arriscada. Vender as joias da mãe. Para salvar a fábrica. Em vez de entregar tudo para tal baronesa. Mas quando Caipira chega à joalheria, nada sai como planejado. Uai, por que vocês precisam levar as joias lá para dentro? Não dá para conferir o valor aqui no balcão mesmo? Candinho cruza os braços. Olha para o casal à sua frente. Algo o incomoda. Uma sensação insistente, que não sai da cabeça. Por que é que eu sinto que eu conheço esses dois de algum lugar? A mulher, alta, cabelos ruivos impecáveis, responde com forte sotaque estrangeiro. O senhor precisa entender que estamos lidando com joias verdadeiras. Não são simples bijuterias. É necessária uma análise complexa, com equipamentos especializados. O homem ao lado dela, de cabelos longos e loiros, completa, no mesmo tom. Por isso é essencial levarmos as joias para a sala de testes. Só lá podemos avaliar corretamente. Candinho hesita. Engole seco. O instinto grita. Mas a esperança fala mais alto. Pois então, se vocês estão dizendo que é importante testar, podem levar as joias da minha mãezinha. Os dois sorriem. Pegam a caixa. E seguem para a parte mais interna da loja. Mas ao atravessarem o primeiro cômodo, uma cena impossível aparece. Um homem no chão. Amarrado. Com a boca tapada. Ele se debate. Tenta gritar. Os olhos arregalados pedem socorro. No peito, um crachá bem visível. Comprador de joias. A mulher passa por ele tranquilamente. Para. Acena com a mão. Um tchauzinho debochado. Um sorriso frio. E segue com o marido para os fundos da loja. Lá, longe de qualquer testemunha, os dois se encaram. Sem pressa. Levantam as mãos até a cabeça. E retiram as perucas. Os cabelos caem no chão. E fica claro que desde o início, nunca houve compradores. Nunca houve baronesa. Só havia dois golpistas. Sandra. E Ernesto. E a verdade já estava prestes a vir à tona. Ernesto e a falsa baronesa estão em êxtase. Em comemoração, o pilantra bigodudo arranca a peruca da cabeça. E joga no lixo, com desprezo. Eu odiei esse negócio de usar peruca. Mas conseguimos. Ele sorri, satisfeito. Roubamos as joias da sua tia. As mesmas que salvariam a fábrica do Candinho. Agora o caipira vai ser obrigado a nos vender tudo. Ele não tem outra escolha. Sandra se aproxima. Passa a mão pelo rosto do marido. O olhar é frio. Calculista. Exatamente. E já que não precisamos do dinheiro das joias, podemos doá-lo às pessoas necessitadas. Por alguns segundos. Silêncio. Então, os dois caem na gargalhada. Uma risada alta. Cruel. Debochada. Ah! Ernesto ri ainda mais. Que piada maravilhosa, meu amor. É mais fácil jogarmos essas joias no canal do que deixar alguém usufruir delas no nosso lugar. Nesse instante, uma voz distante ecoa da frente da loja. Ô pessoal, vocês vão demorar muito aí dentro ainda? É Candinho. Impaciente. Desconfiado. Sandra franze o rosto.
Não sei o que faremos com as joias. Só sei que é melhor irmos embora logo, antes que o caipira junte o A com o B, e perceba o que está acontecendo. Ernesto dá uma risadinha enquanto se prepara para sair. Acho mais fácil chover pérolas do céu, do que o Candinho perceber que está sendo enganado. O casal se apressa. Sai pelos fundos. Sami da joalheria. Na frente do balcão, Candinho anda de um lado para o outro. Coça a cabeça. Resmunga. Eita! Esse povo não quer voltar, parece. O incômodo cresce. O coração aperta. Vou ter que entrar para ver o que está acontecendo. Ele passa pelo balcão. Abre a porta da sala interna. E congela. Um homem no chão. Amarrado. Se debatendo. Os olhos arregalados imploram por socorro. Valha-me Deus! Candinho corre. Desata os nós. Destampa a boca do homem. O que foi que aconteceu aqui? Quem eram aquelas pessoas? O funcionário respira com dificuldade. A voz sai trêmula. Eu não sei, senhor. Eles entraram de repente. Tomaram o meu lugar. E foram embora. Me deixaram aqui assim. Candinho abaixa a cabeça. O peso da verdade começa a cair. Foram embora com a joia da minha mãe. Mais tarde, naquele mesmo dia, Dita caminha em direção à casa da baronesa. O coração apertado. A mente cheia de dúvidas. Será que ela ainda vai querer que eu cante nos eventos dela, depois do que aconteceu na rádio? Ou vai ficar do lado do marido bigodudo? Ela para diante da porta. Antes de bater, ou vozes vindo de dentro. Uma conversa baixa, íntima. E algo chama sua atenção imediatamente. A baronesa está falando, sem sotaque algum. Nenhum. Então, Dita se aproxima devagar da janela. O coração dispara. A respiração fica presa. Ela espreita o interior da casa. E congela. Lá dentro, a cena é clara, cruel, reveladora. Sandra está diante dela. Sem sotaque. Sem personagem. Ela tira o disfarce com naturalidade, enquanto conversa tranquilamente com Ernesto. Sobre a mesa. Joias. Muitas joias. Sandra abre a bolsa. E começa a colocar tudo dentro, uma a uma. Mais uma vitória. Ela comenta, satisfeita, do casal mais incrível dessa cidade. Ernesto observa, curioso. Mas por que você tá levando as joias da Anastácia? Sandra sorri de canto. Um sorriso perverso. Por sorte. E por diversão. Ela fecha a bolsa com calma. Me faz rir pensar que, quando chegar a hora de assinar os documentos de venda, o Candinho vai estar pertinho das joias da mãe. E nem vai desconfiar disso. Ernesto gargalha. Isso é mesmo hilário. Mal posso esperar por esse momento. Eu tô louco pra aquela fábrica ser nossa de vez. O tom dele muda. Fica sombrio. Assim a gente termina o que começou com o incêndio. Agora usando aquele lugar como área de teste. Para bombas. Do lado de fora. Dita se afasta da janela lentamente. O rosto pálido. Os olhos arregalados. O choque vira decisão. Eles estão enganando Candinho. Murmura para si. Eles querem destruir a fábrica de uma vez por todas. Ela fecha os punhos. Eu não posso deixar isso acontecer. Já sei como acabar com esses pilantras. Sem perder um segundo, Dita volta correndo para casa. Lá, encontra Candinho conversando com Celso e Araújo. O clima é pesado. Candinho fala, abatido. Agora que as joias se foram, nós vai ter que voltar pro plano de vender a fábrica. Pra baronesa e pro bigodim. Antes que alguém diga mais alguma coisa. Dita entra decidida. Pessoar. A assinatura desses documentos tem que acontecer na frente de um juiz. Os três se entreolham, confusos. Araújo reage na hora. Mas isso não é tão formal assim, Dita. Por que precisaríamos de um juiz? Dita mantém a calma. O olhar firme. O plano já está traçado. Vocês vão entender quando for a hora certa. Mas eu preciso que essa assinatura aconteça diante das autoridades. Tudo certinho. Pelo zóio da justiça. Silêncio. Candinho coça a cabeça. Não entende. Mas confia. Tá bom, Dita. Se você tá pedindo, nós faz isso.
E, naquele instante, o destino dos pilantras começa a mudar. E assim, alguns poucos dias se passam, até chegar o grande momento. O dia marcado para a assinatura do documento de venda da antiga fábrica de biscoitos Policarpo. Um dia aguardado com ansiedade por alguns, e com dor no coração por outros. Para Candinho e sua família, aquele papel representa muito mais do que uma venda. É o fim de um sonho, o abandono de um pedaço da própria história. A fábrica que Anastácia ergueu sozinha, com luta, com dignidade, com amor. Já para os pilantras, Ernesto e Sandra, aquilo não passa de um capricho cruel, uma vingança, um jogo, uma forma de fazer os outros sofrerem tanto quanto eles acham que sofreram. Todos estão agora dentro do cartório, diante de um juiz, com policiais posicionados em todas as entradas e saídas. Nada ali acontece por acaso. Ernesto e Sandra, confiantes, trocam olhares discretos. A certeza da vitória brilha nos olhos deles. Mal imaginam o que os espera. O juiz, sério, ergue a voz. Vamos dar início ao processo de venda da fábrica de biscoitos Policarpo. As duas partes estão prontas para prosseguir? Sandra não hesita. Ergue o queixo. Fala alto, segura de si, com toda a certeza do mundo. Meritíssimo. Estamos prontos. Ela então vira o rosto e encara Candinho. Espera a resposta dele. Mas o caipira permanece em silêncio. Cabeça baixa. Os olhos fixos no chão. O peso da decisão o esmaga por dentro. Celso percebe. E não consegue ficar calado. Primo, você tem mesmo certeza que essa é a decisão certa? Antes que Candinho responda, Ernesto se intromete. A voz carregada de desprezo. Ora, Celso, não tente influenciar o homem a ser um banana como você. Deixe que ele tome as próprias decisões. Se ele sabe que deve nos vender a fábrica, então deixe vender. Dita aperta de leve os ombros do marido. Um gesto de apoio. De força. Celso não recua. Não estou influenciando nada, Ernesto. Só estou tentando impedir que meu primo cometa um erro. Daqueles que a gente se arrepende pro resto da vida. O silêncio pesa no ambiente. Então, Candinho respira fundo. Engole seco. E fala. Tá tudo bem, Cerso. Acho que nós não tem outra escolha mesmo. A voz falha. Minha última esperança era vender as joias da minha mãezinha. Mas agora que elas foram roubadas, só resta vender a fábrica. Sandra escuta cada palavra. E sorri. Um sorriso discreto. Venenoso. Ela leva a mão até a bolsa. Abre só um pouco. Lá dentro. As joias de Anastácia. O brilho dourado reflete nos olhos dela. O desespero de Candinho. É a vitória dela. Por enquanto. Depois disso, a falsa baronesa força um tom piedoso. Muito trágico. Sinto muito que tenha perdido as joias. A voz é mansa. Mas o veneno está ali. Celso encara a irmã. Depois. Ernesto. O olhar é desconfiado. Cortante. Sim, muito trágico mesmo. Quem será que foi o responsável por esse roubo, não é? Sandra apenas revira os olhos. Impaciente. Agora chega de enrolação. É hora de assinar o bendito documento. O silêncio pesa. Candinho engole seco. O rosto fechado. Derrotado. Vamos assinar isso logo. Ele pega a caneta. A mão treme levemente. A ponta se aproxima do papel. Do espaço reservado à sua assinatura. Aquele nome. Ali. Entregaria o sonho da mãe. A fábrica. A memória. Tudo, aos inimigos. A caneta toca o papel. E, antes que o pior aconteça. Não assine, Candinho. A voz de Dita ecoa pelo salão. Candinho se assusta. Solta a caneta imediatamente. Dita, por que eu não posso assinar? Ernesto se levanta num salto. O rosto vermelho de raiva. O que você pensa que está fazendo, sua cantora de uma figa? Não vê que essa é a única solução para aquela fábrica caindo aos pedaços? Dita não se intimida. Ela se levanta. Respira fundo. E começa a caminhar pelo salão. Cada passo é firme. Seguro. Essa seria a única opção. Se não fosse por um detalhezinho.
Que vocês estão esquecendo de contar. O murmúrio cresce. Sandra se mexe na cadeira. Inquieta. Dita para bem diante dela. Muito perto. Sem dar tempo para reação. Sem aviso. Ela estende a mão. E arranca a peruca da falsa baronesa. Num único gesto. A peruca cai. E o salão inteiro prende a respiração. O cabelo loiro inconfundível surge. Exposto. Essa mulher não é baronesa coisa nenhuma. Declara Dita. Firme. Essa é a pilantra da Sandra. E foi ela, junto com Ernesto, que roubou as joias da Anastácia. Candinho arregala os olhos. O choque o paralisa. Ele encara aquela mulher, que deveria estar morta. Sandra. Você tá viva? A voz falha. A revolta explode. Não acredito que até a morte você enganou. Só para continuar fazendo essas mardigo. Sandra se desespera. Tenta pegar a peruca de volta. Devolva minha peruca, sua caipira. Eu posso estar viva, mas não roubei joia nenhuma. Só quero comprar a fábrica da minha tia. Dita dá um meio sorriso irônico. Ah, é? Então o que é que tem nessa bolsa aqui? Num movimento rápido, ela agarra a bolsa de Sandra sobre a mesa. Puxa! Sandra segura com força. As duas se encaram. Os braços tensionados. Um verdadeiro cabo de guerra. A bolsa no meio. Cheia de segredos. E a verdade, prestes a cair no chão. A bandida loira segura com força uma das alças da bolsa. Os olhos em chamas. Largue a minha bolsa, sua maldita. Você não sabe que isso é roubo? Os policiais podem te prender agora mesmo. Guardas. Ela puxa. Dita puxa de volta. Os braços tremem. A tensão cresce. De repente. Crack. A alça se rasga. Dita cai para trás. A bolsa se abre no ar. E tudo acontece em segundos. Colares. Pulseiras. Anéis. As joias se espalham pelo chão do cartório, brilhando diante de todos. O silêncio é absoluto. A prova está ali. Irrefutável. Candinho arregala os olhos. O coração dispara. As joias da minha mãe. Eu sabia. Eu sabia que conhecia aqueles bandidos de algum lugar. A voz sai quebrada. Era vocês esse tempo todo. Me enganando mais uma vez. Sandra se levanta num salto. Furiosa. Sem máscara. Sem disfarce. Já chega. Que se dane todo mundo aqui. Ela aponta em volta. Tomada de ódio. Nós já somos podres de ricos. Fiquem com essa fábrica imunda. Isso é tudo que pessoas como vocês merecem. O desprezo escorre das palavras. Eu vou embora desse país inferior. Sandra e Ernesto começam a caminhar em direção à saída. Possessos. Arrogantes. Mas não chegam longe. Policiais surgem de todos os lados. Bloqueiam o caminho. O juiz se levanta. A voz firme ecoa pela sala. Achei que viria hoje apenas para mediar a assinatura de um documento. Mas, pelo visto, tive sorte. Ele encara os dois. Porque hoje vou condenar 2 bandidos miseráveis. Os policiais agarram Ernesto e Sandra. Eles se debatem. Tentam escapar. O juiz ergue o martelo. Declara os réus culpados pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, roubo e tentativa de assassinato. O martelo bate. Agora vocês, que se dizem podres de ricos, vão apodrecer dentro de uma cela. Algemados, os 2 são arrastados. Sandra se esperneia. Grita, fora de si. Me larguem. Vocês não sabem quem eu sou? Eu sou uma baronesa. Eu não vou ficar presa. Eu vou sair. Ernesto, tão desesperado quanto, grita também. Isso mesmo. Nós sempre voltamos. E quando isso acontecer, vamos nos vingar, seus caipiras malditos. As vozes vão se perdendo, até desaparecerem pelos corredores. O cartório finalmente se acalma. Candinho se abaixa. Apanha do chão um colar de pérolas da mãe. As mãos tremem. Ele se vira. E corre até Dita. Abraça forte. Emocionado. Dita, meu amor, você acabou de salvar a fábrica. A voz embarga. Agora eu posso pagar as dívidas. Reformar tudo. Você é mesmo a minha heroína.
Dita apenas sorri. O olhar doce. Seguro. Ela o beija, apaixonadamente. Eu faço tudo pra ver você feliz, Candinho. E você aí de casa? Acha que Candinho e Dita vão finalmente viver em paz? Ou Sandra e Ernesto ainda vão tentar voltar a ser uma pedra no sapato do casal? Conta pra gente aqui nos comentários. Até a próxima!